Vamos lá. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Então entenda uma coisa, Elias falou: fica. Eliseu falou: não, eu vou. A referência de Eliseu era Elias, era para onde ele olhava. E esse é o primeiro segredo que eu queria lhe ensinar hoje. Você precisa saber, você precisa ter direção para olhar para o lugar certo. Porque se você olhar para o lugar errado, a sua referência vai ser errada e você vai ter problemas. Por exemplo, o que nós falamos essa semana inteira no rádio e na televisão? Que você que está endividado não pode ficar olhando para os lados. Porque se tratando de um país que é o terceiro mais endividado do mundo, olhando para um país onde tem mais de 70 milhões de endividados, se você ficar olhando para os lados, para a direita e para a esquerda, você vai ver mais gente bem ou endividada? Fala, gente, endividado. Aí o que isso vai dar como uma mensagem subliminar para a sua consciência? É normal, está todo mundo endividado, você não é o único que está endividado. É melhor você parar com essa agonia e ficar quietinho. Está todo mundo assim, fulano, beltrano, seu primo, seu tio, seu colega, e isso vai lhe fazer mal. Você olhar para a maioria, entenda, quem é da fé não faz parte do grupo da maioria, nós somos a minoria. Você talvez vai ser o único da sua casa que vai arrebentar. Talvez você vai ser o único do seu ramo, da sua rua, do seu círculo ali de empresa que você vai arrebentar. Porque a maioria não usa a fé sobrenatural. A maioria vive a fé natural. A fé natural é a seguinte: se está ruim para todo mundo, então eu aceito que fique ruim para mim. Essa não tem que ser a sua fé. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Então para quem que você tem que olhar? Para os endividados? Não. Olhe para os testemunhos. Olhe para os testemunhos em tom positivo. Tem gente que olha para o testemunho em tom negativo, sabia disso? Ela diz: acontece com todo mundo, não acontece comigo. Está errado. Você tem que olhar para os testemunhos e dizer: se está acontecendo com eles, diga: vai acontecer comigo também. Olhe para o que está dando certo, não olhe para o que deu errado. Olhe para quem está vencendo. Olhe para as possibilidades de ver dar certo e não das possibilidades de dar errado. Não aceite não. Você vai olhar para um lado, para o outro, você vai ver a maioria com o nome sujo. E aí se você olhar para o lugar errado, você vai pensar: o meu nome está sujo também. É normal coisíssima nenhuma. É normal viver dependendo de empréstimos. Não. Cadê a palavra de Deus que diz que você vai ter para emprestar e não vai ficar tomando emprestado? Tudo vai depender de para onde você olhar. Elias olhava para Eliseu, olhava para Elias. Quem era Elias? Um cabra macho, sujeito de fé, fazia o fogo descer, não tinha tempo ruim, estava difícil, Elias fazia dar certo. Se levantavam inimigos contra Elias, ele partia para cima e vencia. Eliseu soube olhar para quem era um exemplo para ele. Saiba para onde você olha, entenda o que você ouve. Semana passada nós falamos do filtro da fé. Aprenda a filtrar o que você ouve. Tem coisa que você tem que ouvir, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. A palavra de Deus que sai daqui tem que entrar no seu ouvido e entrar na sua mente. Amém? É isso que vai fazer de você um vencedor. Olhe para o lugar certo. Primeiro segredo, segue. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas estavam em Jericó. Você vê, ele estava num lugar, tinha inimigos. Foi para outro lugar, tinha o quê? Inimigos, já estavam lá também. E se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por tua cabeça? E ele disse: eu também bem o sei, calai-vos. Por 2 vezes mandou fazer o quê, gente? Calar. Quando o mal tentar falar na sua cabeça, quando você ouvir as vozes negativas, aprenda a mandar o diabo se calar. Porque o diabo fala, ou não fala, gente? Fala não com a voz como você está ouvindo aqui a minha, mas fala no espírito, fala na cabeça, fala com todo mundo. Todo dia, toda hora vai ter momentos que você vai ouvir como se fosse uma voz falando na sua cabeça: você não pode, você não consegue, você não é capaz, a tua situação chegou no limite, a tua dívida é impagável. O que você tem que falar, gente? Desse jeito ninguém vai se calar não. O que você tem que falar, pessoal?
Esforçai-vos, aprenda a mandar o diabo calar a boca, porque se você não mandar ele calar a boca, ele vai calar a sua. Você que escolhe, o que você prefere, calar a sua ou calar do diabo? Cala a boca do diabo. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e prepararam de fronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Existem inimigos em todos os lugares. Você tem que ter essa consciência também. Para onde você for, você vai ter inimigos, você vai ter problemas. Eu falo isso para você não criar uma fantasia de achar que você vai chegar em algum lugar e você vai encontrar o tapete vermelho livre para você passar. Não. Em todo lugar você vai ter inimigos, em todo lugar você vai ter desafios, em todo lugar você vai ter gente querendo o seu mal, em todo lugar você vai ter gente com inveja de você, ou não, gente, todo lugar. Pô, eu falo isso para você porque às vezes a pessoa chega e ela fala, não, pastor Menezes, eu quero trabalhar num lugar onde eu não tenha problemas, eu quero trabalhar num lugar, eu quero morar num lugar onde eu não vou ter problema com ninguém, trabalhar onde ninguém vai querer me passar para trás, eu quero trabalhar num lugar onde todo dia eu chegue ali e eu não ouça problemas, ninguém brigue comigo, não tenha desafios. Dá vontade de falar assim, então você tem que morar na Lua, em Marte, em outro planeta, porque em todo lugar nós vamos ter inimigos, vamos ter problemas, vamos ter desafios, mas isso não pode servir para lhe parar. Os desafios são os que fazem você subir de nível, o desafio faz você mais forte, o desafio faz de você um vencedor, parte para cima, para com essa ilusão de achar que tem lugar perfeito e não tem. Tem desafios, mas se o Deus que estava com Elias e com Eliseu estiver com você, você vai vencer. Prossiga. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Elias sabia que ele seria arrebatado, em pouco tempo Eliseu ficaria sozinho. Então ele já falou para Eliseu, Eliseu, pede logo o que você quer, que eu estou indo embora, eu vou ser arrebatado. E ele disse, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, olha o que Elias disse, coisa fácil, coisa o quê? Coisa difícil pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. Então o que aconteceu? Elias disse, é difícil. E o que Eliseu fez diante disso? Ele não se rendeu, diante de algo difícil. Entenda uma coisa, pessoal, quando algo for difícil para você, é porque vem vitórias grandes, amém, gente? Quanto maior a dificuldade, maior o quê? A vitória. Veja se esse não é o nosso lema, veja se não é isso que você aprende aqui na corrente da prosperidade com Deus, veja se a gente fala para você, em meio a um desafio, fraquejar, não é o que a gente fala para você, quando a gente vê as coisas se levantando, dando errado, o que a gente fala para você? É bênção, é vitória que vem pela frente. Pode ter certeza, aquelas semanas que são as mais difíceis de você chegar aqui, e você chega, você pode ter certeza que quando você sai daquelas portas, são as semanas mais abençoadas. Tem nada fácil nessa vida não, gente. Quando você vê a resistência, parte para cima. Eliseu poderia ter murchado diante do que Elias disse. Elias falou, ó, isso é difícil. Eliseu, em outras palavras, não tem problema, é difícil, mas eu quero, é difícil, mas eu vou alcançar. No mundo dos negócios é assim. Às vezes vão chegar para você e vão dizer, olha, você pega esse serviço aqui, se a pessoa é fraca, desanimada, ela diz, não pego, não consigo, não, isso não é para mim, não, isso aí está fora do meu alcance. Aprenda a topar esses desafios, porque são nesses desafios que você vai dar os maiores testemunhos, amém? Aprenda a aceitar os desafios, aprenda a dizer, olha, nem experiência eu não tinha tanto, mas eu aceito, eu quero, eu vou aprender, eu vou conseguir, porque é nisso que você sobe, é nisso que você cresce, quando você aceita desafios difíceis. Ah, mas eu não tenho capacidade. Deus vai capacitar você. Se você tem uma aliança com Deus, não vai ser a sua capacidade, vai ser a capacidade que vai vir do alto. Se você tem uma aliança com Ele, entenda, você já não está mais sozinho. Não vai ser a tua força, não vai ser a tua inteligência, não vai ser o seu braço, vai ser o braço de Deus que vai estar diante de vocês. Amém. Prossiga. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E também levantou a capa de Elias, preste atenção, Elias foi arrebatado pelo próprio Deus, caiu a capa, Eliseu pegou a capa, rasgou em duas partes e fez isso. Olha só, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, do rio, com a capa de Elias na mão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, o que aconteceu com as águas, gente? Se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Você sabe o que isso significa, gente? Elias fez uso da autoridade que ele sabia que tinha se passado de Elias para ele. Eliseu pegou a autoridade, ele entendeu, essa capa aqui representa o espírito de Elias que está comigo, e não na mesma porção, mas em porção dobrada. A capa de Elias não era milagrosa, não era amuleto de sorte, mas era um símbolo da unção que estava com Elias. Eliseu foi inteligente, peraí, se Elias tocou com a capa nas águas, e as águas se abriram, quando eu tocar também vai abrir. Quem abriu o rio não foi Elias, não foi Eliseu, foi quem? Deus, através da fé deles, através da fé em usar aquele ponto de contato. Então, quando você sair daqui e estiver enfrentando dias difíceis, levante essa aliança e pode falar: onde está o Deus de Elias? Quando você faz isso com fé, Deus abre o rio, o mar para vocês, amém, gente? Porque nós temos esse exemplo para lhe dar. Me desculpe, você, como a moça falou, a Renata, cadê a Renata? Como a Renata falou, temos uma má fama, o mundo quer nos parar, as maiores mídias do mundo já tentaram nos derrubar. Quanto mais tentam derrubar, mais a gente avança. Amém, pessoal? Por quê? Por nossa causa? Não, porque o Espírito de Deus está com a gente. O Espírito que está com você também. Amém? Então, assim como o Espírito de Deus é conosco, vai ser com vocês também, pessoal. Agora, Eliseu, quando pegou a capa de Elias, não brincou. Ele levou a sério. Elias ainda deu uns moles ainda em sua caminhada. Eliseu não. Eliseu honrou a confiança de Elias. Elias fez 7 milagres. Sabe quantos Eliseu fez? 14, exatamente isso. Não foi a porção dobrada que ele pediu? Parecia que ia ser 13. No último até morto, jogaram um corpo morto nos ossos dele e o morto ressuscitou, fechou os 14. Sabe quem Deus está procurando para exaltar essas pessoas? Pessoas que tenham palavra. Se Deus encontrar aqui pessoas que tenham palavra, Ele vai te exaltar lá fora. Porque se você tem palavra com Deus, como que você não vai ter palavra com homens? Duvido, você tendo palavra com Deus, duvido que você vai dever os outros. Duvido que você vai aceitar passar alguém para trás. Não vai, porque você tem palavra com Deus. Então é a atitude mais inteligente, passar a ter palavra com Deus. Lá fora você vai ter palavra. Se você falar, é tal hora, te entrega o produto, te entrega a mercadoria, é tal hora, você vai entregar, porque você primeiro aprendeu a ter palavra com quem, gente? Com Deus.